Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui mundo imaginário, dentro da imagística. É a criação fantasiosa, o refúgio intraconsciencial, parapatológico, da consciência artística infantilizada, medíocre e incauta, sem os dois pés sobre a rocha e o mental soma no cosmos, respirando e devaneando durante a vida intrafísica, alienada ou alienada quanto à própria evolução consciencial, racional, lógica, prioritária. O mundo do faz de conta, o fascínio da imaginação, a vida intraconsciencial fantasiosa, a existência delirante, a loucura lúcida, o medo de viver racionalmente, as fugas imaginativas, os atos mentais clandestinos, o acriticismo, as ilogicidades pessoais, o ultrapassadismo, as saudades do futuro, as ficções alienogênicas, o escapismo, o isolacionismo, o anacoretismo, o evasionismo imaginativo. E por aí nós vamos. Tem uma série de considerações sobre o processo do onirismo dentro do mundo imaginário da pessoa. Aí nós falamos aí a série de logias, e milhões de pessoas ainda vivem refugiadas no mundo imaginário pessoal, sem interação racional, com fluxo incessante das realidades e para-realidades estuantes do cosmos. Você vive com os pés sob a rocha ou vegeta ainda no mundo imaginário? Há ainda algo evolutivo a ser feito nesse contexto pessoal? Agora, a Rosa, se quiser, pode ampliar aí a holoteca, que faltam 3 só. E esse é o verbete 1061, tem 3 páginas, 34 logias e 6 massas. Estou certo hoje? Empatou? Empatou? O negócio é falar em matemática, eu preciso falar se empatou, pelo menos, não é isso? Agora, aqui nós temos algumas perguntas. Tenho tentado examinar meus trafares e determinar condutas para superá-los. Mas em alguns momentos me deparo com questões que a racionalidade e a percepção parapsíquica se contrapõem. Por exemplo, algo que parece racionalmente mais crítico pode não receber tanta ênfase por parte dos amparadores. Como lidar com essas informações que parecem intuitivamente verdadeiras, mas racionalmente ainda não consigo ver sua lógica? O melhor que você faz é guardar tudo, e guardar-se especificando as suas dúvidas. O que está de acordo com aquilo que você acha naquele momento e o que está errado. Ou aquilo que é a sua opinião e a opinião do amparador. Agora, isso é muito importante para você. Demarcar bem evidentemente essas diferenças. Por que isso? Mais tarde você vai ver o que está certo com você e o que está certo com o amparador. O amparador que você está achando que você está recebendo inspiração, que às vezes não está nada. Então o problema é ver isso aí. Agora, se hoje isso está obscuro, amanhã pode ficar bem claro. Agora, por isso é que é importante aquilo que eu insisto aqui com vocês, de registrar tudo, fazer anotações.
Minha família está sendo devorada por auto e heteroassédio. Puxa, que expressão, hein? Devorada. Né? Quer dizer que deve ser consciências, né? São as consciências, né, energívoras, estão devorando. Minha mãe já falou em cortar relações comigo. Minha irmã vive me agredindo. Como posso ajudá-las? Olha, a primeira coisa é o seguinte: abençoa todo mundo e não mostre nada que a sua vida está ótima. Porque senão cria mais problema ainda. Aí tem que usar muita reação psicológica a favor. Mas não fale nada. Só abençoa, procura ajudar, encaminhe, mostre boas informações, revele a sua maturidade através dos atos. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para ajudar. Em relação à epilepsia, como eliminar de forma definitiva o quisto que desencadeia a doença? O que avaliar de mais sério para dar a virada? A primeira coisa que eu acho é ver se a pessoa recupera mais a memória. Se a memória já está um pouquinho mais assim, utilizável, então a outra coisa que a pessoa tem que mexer com as energias mais sérias. Estado vibracional, ver como é que a pessoa reage, o estado vibracional em relação aos outros, com quem a gente vive, etc. E terceiro, que é uma coisa que sempre é bom prevenir, é a pessoa estar preparada para qualquer condição de surto. Mesmo que não seja, por exemplo, um ataque, uma crise, um surto maior, mas que a pessoa não vai se sentir bem de uma hora para outra dentro de uma crise. Então, o que ela faz? Ela tem que abortar essas crises. A pessoa pode abortar isso através dos primeiros sinais, sintomas, aquilo que ela começa a querer vivenciar. Ela aí muda as atitudes e frustra. Ela dá um jeito de parar com a crise. Isso aqui é o melhor, de modo geral. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. Agora, recentemente, eu estou escrevendo 2 capítulos novos aí, 2 verbetes. Um deles é sobre o diletantismo evolutivo. E o outro é a ilusão da regularidade. Agora, o que é engraçado é que o mundo imaginário está dentro disso perfeitamente. Né? No entanto, os assuntos parecem ser iguaizinhos e são convergentes apenas, mas são diferentes. Então, o diletantismo, vamos dizer, evolutivo, é a pessoa que chega e começa a brincar de viver aqui. É justamente a pessoa que está no mundo imaginário. Agora, a regularidade como racionalidade, é aquela pessoa que pensa que ela vê uma coisa regular, ela acha que aquilo é racional. Nem sempre é. E é isso que eu estou explicando, que isso aí, eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto. Você já viu? Então eu chamo isso aí, já tem o capítulo, já tem o verbete. Eu chamo de ilusão da regularidade. Tem muita gente que acha, não, minha vida está tudo regular. Então ela acha que está muito racional. Um dos caras mais racionais, às vezes, para matar os outros é o serial killer. Tudo é regular nele. E ele é totalmente irracional. Entende? Então eu estou dando vários exemplos desse. Agora, para vocês atualmente, isso aí importa muito. Porque nós estamos caminhando para um nível que é preciso chamar a atenção para essas nuances, a complexidade do processo consciencial. Agora, olhe uma hora lá nas suas pesquisas, para ver o que é que você vê relacionado entre regularidade e racionalidade. Entende? Eu já escrevi, já tem lá o verbete, lá 4 páginas sobre esse assunto, mas agora o que eu vejo é o seguinte: eu queria encontrar dados sobre o assunto, não achei nada. Entende? O que é que pode ser? Porque alguém já deve ter estudado alguma coisa, sempre já estudou. Agora, por exemplo, esse não é um assunto muito comum. Isso eu garanto. E até agora, pelas coisas que eu vi, isso não é muito comum, não. Realmente não. Professor, sim. Aqui na Fatologia, na 4ª linha, o senhor coloca as saudades do futuro. Sim. O que seria exatamente que eu não consigo entender? A saudade do futuro é o seguinte: uma pessoa que ela imagina tantas coisas como se ela vivesse no mundo futuro. O período da imaginação dela, aquilo que é a terra do nunca. Então ela vive sempre naquele futuro dela. Ela tem saudade daquilo que é como se ela tivesse vivido.
Você está entendendo? Mas é o futuro que ela sabe que vai para lá. Assim ela pensa. Então é o paraíso na Terra feito pela imaginação. E como que o que seria mais prioritário para a pessoa sair dessa condição? É colocar os dois pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Que é o que eu falei que está faltando. Entende? Observa que você vai ver, tem muita gente devaneando por aí. Mas o devaneio simples, esse devaneio que a gente tem no dia a dia, também estaria relacionado com essa patologia? Depende do percentual. Ou só numa intensidade maior? Depende do percentual de manifestação. Qual a frequência do devaneio? Aquilo pega muito tempo na vida da pessoa. Agora, é através do devaneio que a pessoa entra no mundo imaginário. O que é que seria o mundo imaginário que nós estamos chamando aqui? É um mundo fantasioso que ela mesma criou. Isso nada mais é do que uma expansão do devaneio normal. O devaneio normal que eu estou falando quer dizer comum, frequente, vulgar. Entende? Isso faz sentido para você? Sim. Agora, observa o que é que eu fico falando aqui, ó. Tem muita coisa que eu não li, que eu disse aqui. As quimeras mentais, as utopias imaginativas, isso aí é o mundo futuro da pessoa. Agora, o mundo virtual. Hoje, então, com o computador, as pessoas, então, viajam na maionese de tudo quanto é tipo. É muito comum. E outra coisa, ela reviaja. Dentro da viajologia, existe aquela pessoa que já viajou e a outra que reviaja. Ela viaja de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você está entendendo? Então ela reviaja na maionese, de novo. E outra coisa, lá pela santa, a pessoa fica viciada nisso. A imaginação vicia. Pensa só nisso. A imaginação vicia a pessoa. Sim. Uhum. Então, esse mundo imaginário, ele é pior porque isso se dá com pessoas adultas, não é com crianças. Uma coisa é a imaginação infantil, outra coisa é a imaginação adulta, madura. A pessoa experiente. Uma pessoa, porque a criança, ela não tem o cérebro constituído. Então, isso aí, ela tem mais, até liberdade. E a gente tem que respeitá-la, né, do ponto de vista da imaginação dela e aquilo que ela cria como imaginário. Mas agora, uma pessoa adulta, aí já começa a ficar atrapalhado. Professor, aqui na B. Há um percentual de devaneio considerado normal? É muito normal isso. Você, por exemplo, está sentindo uma dor, você começa a pensar em outra coisa. Existe até as técnicas aí de alta ajuda. Pensa no mar, a gaivota chegando, a onda batendo na Bahia, na Praia do Forte. Você está entendendo? Toda bonita. Os coqueiros balançando ao vento, a brisa. Isso faz parte da fantasia das coisas. Mas veja, um processo desse, frequentemente, mas assim, de modo fugaz, isso é normal. Agora, uma pessoa que tem isso habitualmente. Então, a opção de adolescente que tem isso dia e noite. Adolescente. Homens e mulheres. Não é só mulher, não. Homem também, rapaz também. Existe isso. Sim. É A ou B? Aqui, é o seguinte, eu já vi assim, é comum encontrar mulheres médicas com síndrome do infantilismo. Eu conheço algumas. Como é que é esse processo do cérebro? Como é que é isso no contexto dela, assim, intraconsciencial? É porque ela não teve a oportunidade, às vezes, a maioria delas, não estou dizendo todas, mas a maioria elas não tiveram oportunidade de ter uma vida adulta, principalmente uma vida coloquial. Então ela tem muita coisa, tratou de muita pessoa, que é ou criança ou jovem, e ela sempre falou, ela infantilizou. Ela então decai. Há uma regressão dentro do processo de maturidade. Agora, a profissão médica ajuda para um lado e piora para o outro. Ela piora do ponto de vista da assistência que o médico presta. Então, Agora, o processo todo é o seguinte, a propedêutica, a pediatria, a pedagogia na história.
Então a pessoa tem dificuldade de se assentar com isso. Valdo, aqui no B. Aqui, é o B? na sua frente. O senhor sempre fala, né? Os dois pés sobre a rocha e a cabeça no cosmos. Qual o melhor modo de chegar nessa condição? O melhor modo é a pessoa começar a pensar linearmente, retilinearmente. Você já pensa assim. Você é uma pessoa bem linear nas coisas que você faz. Agora, isso foi por causa do direito. O direito coloca a pessoa pensando mais regularmente, mais corretamente, mais na linha. Às vezes nem a matemática não faz isso, mas o direito faz. Por quê? O direito faz isso porque exige que a pessoa converse bem, fale bem. Ela tem que estudar palavra por palavra. Não só no tribunal, eu estou falando fora. Para falar com um cliente, por exemplo, lá, o freguês dele, do advogado, eu tenho que... Então isso aí faz. Outra coisa. Toda a técnica de expressão legal da lei, a jurisprudência, entende? Todo o processo do jurisconsulto é baseada numa racionalidade ponderada de ideias. Isso, então, se a pessoa está habituada a só ler aquilo daquele jeito, ela acaba acertando o passo. Então, você fica mais linear. Agora, você teria que perguntar para você, tem hora que você foge, você faz fuga? Essa fuga é feita por advogadas, mais do que por advogado. Advogado não, ele mantém o negócio. Agora, a mulher advogada, ela tem tendência disso. Eu estou examinando aqui, me perdoa os advogados, mas estou fazendo hoje o exame aqui, que eu já fiz isso, eu já atingi uma série de advogados uma vez baseado nisso. Você está entendendo? E por que mais esse gênero feminino? A mulher quer relaxar. Devido à pressão do holopensene da advocacia, ou do tribunal, ou da jurisprudência, há uma tensão. É ou não é? Você vê, o cara tem até que colocar uma roupa toda adequada, o negócio, a solenidade, você está entendendo? A mulher, às vezes, quer ficar livre daquilo, ainda mais com os hormônios. Entende? Ela quer ficar livre disso. Então, lá pelas tantas, ela faz como se fosse uma semicrise lá da síndrome do Swedenborg. Ela relaxa com tudo. Então, começa a falar besteira. Eu conheço advogadas assim. Você está entendendo? Então, não, agora é a hora da besteira. É a hora que não tem nada fixado. É a anomia. Opa, é a hora da anarquia. Estamos numa boate. Acabou. Você está entendendo o que é? Agora, às vezes, tem temperamento que precisa desse relax. Isso chama-se escotilha de fuga, que é um tipo de ladrão emocional. Entende? A fuga do ladrão. A fuga. Valdo. Professor, sim, aqui no B, aqui ó, no final. Sim. Na página 2, na fatologia. Sim. O senhor podia explicar a relação da afobia à autoexposição com o mundo imaginário? Onde é que está isso aqui? Com a linha. Lá embaixo. O que é? Fobiologia. É fobiologia? Então. Fobiologia. A terceira, a fobia à autoexposição. O que você quer? A relação com o mundo imaginário. O mundo imaginário da pessoa é o seguinte, ela fica aqui e nunca se expôs, nunca fez uma pergunta. E ela fala assim, bola, isso aí é bobagem, isso aí eu sei. Não, aquilo lá daquela pessoa, eu sei mais do que ela está falando. Não, eu não vou me expor nisso aí. Esse povo é um bobo. Isso aí não tem jeito. Eu já tive pessoa que eu fui falar essa verdade, ela confessou e começou a chorar na minha frente. Agora, já estava aqui conosco há alguns meses. Você está entendendo? Isso aqui é mundo imaginário. Fala assim, você vai pegar um laptop e vai escrever suas fantasias todas. Deve sair aí uma obra-prima de alguma coisa que eu não sei o quê. Mas é bom sondar isso aí. Agora, a pessoa ficava aqui, observava tudo. E às vezes ela estava certa nas observações. Entendeu? Mas ela não dava um pio. Não participava de nada. Então, isso aí é ou não é? Isso é fobia. É fobia, medo da exposição, porque a pessoa não quer cair no ridículo. Ela não quer ser chamada de burra. Ela não quer ser vista como tendo errado. Ela não quer que ninguém ria dela.
Tudo é um tipo de fobia. E para enfrentar essa fobia? Para enfrentar a fobia? Para enfrentar é falar, é ser ridículo, é quebrar a cara, é bater no rosto para ficar bem vermelha antes de ficar. Entende como é que é? Para enrubescer, ficar, né? Bate no rosto. Eu falo assim, ó, bate no rosto e assim já fica toda vermelha. Aí, se ficar enrubescida, não quer dizer nada. Entende? Eu acho que essas coisas tem que enfrentar. Agora, ó, você já deve ter percebido uma coisa. Ninguém aguenta ficar conosco aqui 2, 3 anos desse jeito. Ela estoura. Ou conserta ou deserta. Ela não aguenta. Já teve gente que esteve aqui e foi embora por causa disso. Antes de ir embora, a pessoa me falou. Não, eu não me aguento. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, ó, o seu problema é um só. Você não admite multidão. Você não consegue ficar perto do povão. E eu ainda perguntei para a pessoa, quando você vai no shopping, você aguenta para lá? Não, eu evito o shopping. Então tem pessoa que tem fobia de gente. Juntou 3 ou 4, pronto, ela já pensa que ela vai ser vítima de linchamento. Esse é o senhor problema. Professor, eu não gosto de shopping. De quê? Eu não gosto de shopping. Ah, você não gosta? Não, mas às vezes é outra coisa. Poluído, é outra coisa. Às vezes é que você tem energia. dificuldade de andar na esteira rolante. Tem várias doenças de shopping. Eu estudei isso nos Estados Unidos. Eu tinha. Não, o shopping é um ambiente muito poluído. Não é só isso. É perigoso. Eu não gosto. Você sabe de uma explosão que houve perto de mim, aonde eu estava, mas eu vi que a explosão ia se dar e falei com os caras, sai daí que ali vai explodir. 5 minutos depois deu aquela explosão, pega o negócio da comida lá, onde é que eles estavam mexendo, pegou gente, machucou a moça, foi no rosto, tiveram que chamar a polícia, a ambulância, tudo. Isso em Miami. Agora, aquele shopping, tipo Miami, agora nessa época, por exemplo, é uma loucura, né? Andar naquilo já é perigoso. O Natal, às vezes, é muito perigoso, dependendo do local. Sim. Essa época de fim de ano. Ela é perigosa. Agora, olha, o seu caso eu não sei. Se quiser uma hora, nós vamos examinar qual é o seu complexo recalque ou doença, né, chopiniana. Mais apresentável, né? Não, deve ter alguma coisa. Schopenhauer? Deve ter alguma coisa. O senhor falou? De Schopenhauer? Pessimismo? Schopenhauer. De Chopin? Schopenhauer. Tá certo. Chopin. Shopping. Nós vamos voltar a conversar, só nós dois. Sabe, eu aprendo muito com a Tânia, porque ela tem umas ideias que ninguém tem, é só ela. E outra coisa, quase sempre ela está certa. Pior é isso. Essa conclusão final não é muito boa para a gente. Entende? Quase sempre. As ideias são diferentes, quase sempre. No fim, ela está certa. Mas olha, quem é que estava aqui? Professor, você aqui rapidinho. Você que está querendo falar aí. Só um minutinho. Tem um Celta de prata, né? Ele está com um alarme disparado aqui na frente. Então, uma placa de Porto Alegre. INX. Tem a placa? Já identificou aqui. Ah, já viu? Professor, aqui na fatologia, na sexta linha, eu queria entender melhor o que significa cons retrógrados estacionários. Os cons retrógrados estacionários. Os cons retrógrados são aqueles, por exemplo, que a pessoa era muito, vamos supor, religiosa, linha dura. E ela só recuperou isso. Dentro do processo dela é tudo aquilo, linha dura. Agora, ela está estacionada aqui, ela não mudou. Ela não se abriu para a fraternidade, não se abriu nada. Então, tudo dela é daquele jeito. Agora, numa condição dessa, ela não faz investimento a respeito do contato e o convívio com as outras pessoas. Porque ela abomina os outros. Ela acha que ela é superior a todo mundo. A maioria disso aqui, a base é orgulho. E às vezes é um processo também secundário de vaidade, né?
Mas o problema é orgulho. Lá no fundo, tudo é egoísmo, né? Por isso que a pessoa entra no mundo imaginário. Gente, eu só quero que vocês ponderem comigo uma coisa. Não há evolução sem as pessoas. Não há evolução sozinha. Então, a primeira coisa, a pessoa não pode viver alienada. A alienação é das coisas que todo mundo sabe, inclusive em direito, em psiquiatria, em psicologia, em consciência-terapia. Não dá. Um isolamento, tem alguma coisa errada. A pessoa ilhada, alguma coisa errada. É tanto quanto tem aquele filme do náufrago, que mostra lá o cara, o náufrago, o processo lá do sexta-feira, lá, etc. tal. Isso tudo mostra o quê? Uma patologia. É o sofrimento da pessoa isolada. Outra coisa também. Quando, dentro do direito, que vai condenar alguém que está sendo inculpado, coloca numa masmorra, que é o isolamento. Porque sabe que aquilo não é o normal. É uma coisa absurda que vai fazer mal para a pessoa e vai fazer ela pensar. Olha só, o processo de punição que é arranjado. Então, a tendência da pessoa que entra nesse mundo imaginário, ela está se punindo também até um certo ponto. Tira o Freud da jogada. Estou falando do ponto de vista lógico, racional, sem a besteirada de mito, ou édipo, ou processo sexual. Ela. Está entendendo? Então, isso tudo é muito importante, a gente examinar o mundo imaginário e também com essa situação que está aqui, que nós estamos falando. É a vida. Agora, os cons retrógrados estacionários, a pessoa estacionou ali. Ela não recuperou os cons magnos. A lucidez dela está, entendeu? Estagnou. É isso. Professor Valdo, C de casa. C. Que? C parece que é desse lado. Professor, primeiro uma dúvida, a gente estava discutindo agora no almoço sobre a questão, assim, é off-topic, né? Não está dentro do tema da tertúlia diretamente, não. A pessoa que, o jovem, por exemplo, 18, 19 anos, que ele foi trabalhar em um determinado contexto, que ele precisou tirar um registro de arma, um porte de arma. Isso inviabiliza a INVEX dele, por exemplo? Se ele teve contato com as ideias depois, mandou a arma para o escambau lá e o registro junto. Não, aí seria bom você deixar, ele que sabe. Pergunta para ele como é que é. Os seus atos e a sua consciência atual inviabiliza a sua INVEX? Ele é que tem que saber. Porque ninguém sabe o que ele fez, né? Sim. Eu não confio nessas coisas, eu deixo para a pessoa. Eu vou pôr mão nessa cumbuca, ó. Tá, e aí eu fiquei a gente vendo não aqui. põe. Ainda mais sendo jovem, etc. tal, às vezes está com uma culpa muito carregada. E outra coisa, eu também não posso falar, não, você é inversor, está na cara. Eu estou tapeando, isso aí é pior. Isso pode ser até um estupro evolutivo. Que a pessoa às vezes cometeu uma besteira muito grande. Você deixa que ela entre aí no processo da INVEX. Você vai falar, se eu já superei isso, faço outras coisas, não tem nada. Isso aí é um perigo. Você está abrindo a porteira para o gado. Você está entendendo como é que Entendi. é dentro dele? Tá, e sugestão, professor, eu estava vendo aqui na fatologia, o que é que o senhor acha de colocar os jogos tipo RPG, como The Sims, Warcraft? Você entendeu, Rosa, o que ele falou? As comunidades virtuais também, como Orkut, também a gente vê esse. Os jogos de RPG. Não, qualquer jogo, por exemplo, tem o Second Life também, da internet, que é o... Já está aí, o mundo virtual, já está escrito aí. Envolve isso tudo aí. Okay. Professor. E às vezes dá uma síntese daquilo que a gente quer. Isso aí é uma síntese, mundo virtual é uma síntese. Valdo, Professor. tem uma pergunta. Sim. Aonde? A, B, C, D. São só 4 letras. Hein? Aqui no C. Professor, aqui na B. Eu já falei que vai ter briga de letra aqui, nós podemos esperar. Professor, Vamos aqui criar na B, partido por favor. demais. Mas olha, Aqui na B. então fala, só um minutinho. Tá, obrigada. Em fatologia, na 7ª linha, Sim, os refúgios intraconscienciais conscienciais pré-maternais. Pode explicar um pouco isso? Os refúgios intraconscienciais pré-maternais é o seguinte, a pessoa fica dentro de si mesma
E dentro de um problema assim que ela coloca tudo azul, céu de brigadeiro, mar de almirante, tudo o máximo. É dentro daquilo que ela pensava quando era garota, quando era criança, na fase maternal, de creche, logo depois da creche, no pré-primário e etc. Tal. Então ela fica presa a esses refúgios da infância. Esses são dos piores tipos de pessoa quando ela fica adulta. Pelo seguinte, ela fala para você assim, vida boa é quando eu era criança. Hoje eu tenho tanto problema, quando eu era criança não tinha problema nenhum. Então essa pessoa é fracassada, esse é o caminho da Meli. É o modo da pessoa falar que está em Meli. É quando ela começa a exaltar a fase infantil, que é a pior fase da vida humana. A rigor, realisticamente, é a pior fase, não tem outra. Então isso aí a gente tem que levar em consideração para examinar. Agora, a expressão que eu estou usando, refúgios intraconscienciais pré-maternais. Entendeu? Ok, obrigada. Professor Valdo, aqui na página 2... Não era ela aqui, não? Sim. É você? Você está falando? Estou? Está ouvindo? Não, porque já falaram lá em cima, não viu? Ah, tá. Aqui na página 2, na culturologia, você coloca a cultura da racionalidade esquecida. Eu queria entender um pouquinho melhor esse conceito. Sim. A cultura da racionalidade esquecida. A pessoa, às vezes, por exemplo, ela foi racional algum dia, quando ela tinha mais idade. Agora ela voltou a ser criança, passou para a adolescência, começou a ficar adulta, e ela permaneceu ali. Ela não levou a racionalidade para onde precisava. Então, às vezes, ela está achando que ela é muito regular, mas não é racional. Você está entendendo? Aí é que entra o processo da imaginação. Então, é o processo dela não conseguir recuperar um nível de racionalidade que ela já... Ela não quer. Não é que ela não conseguiu. Entendi. Ela, às vezes, não quer. Ela estacionou. Ela ficou congelada ali dentro. Ela se sente bem daquele jeito. Aquilo enriquece a condição dela, a emoção dela, etc. Agora, outra coisa que é bom a gente lembrar. A maioria dessas pessoas, elas estão assim porque estão estacionadas no psicossoma. É o corpo dos desejos. Ela está só na imaginação de vida e emoção. Mas não há racionalidade, não há ponderação, não há lógica. Entende? Valdo, aqui. Lá em cima. Ela estava primeiro, foi aqui, tá? Começou Fatologia, quarta linha. Sim. As saudades do futuro. Sim, nós já falamos. Eu não estava aqui. Você é retardatário. O caso todo é o seguinte, eu estava dizendo o seguinte, saudade do futuro é aquilo que a pessoa, às vezes, ela acha que vai ter um futuro fora de série. Então ela começa a imaginar aquilo demais e está sempre naquele devaneio. Com isso, aquilo se transforma numa realidade. Ela então tem saudade do processo da imaginação, ela volta com os devaneios, e o negócio vem, e aquilo vem. Então a saudade do futuro, hoje tem até gente que usa essa expressão para mostrar a patologia mais avançada que tem. Que é uma coisa de doido, né? É como se a pessoa ela já vivenciou imaginativamente tanto alguma coisa que ela tem saudade daquela imaginação. Você está entendendo? Como se fosse aquilo uma realidade para ela. Que é o futuro do processo. Ok. Página 2, detalhismo, laboratoriologia. Eu queria saber o contexto do laboratório da evoluciologia com o tema. É a pessoa que está estacionada, ela precisa de ir lá para ver o que é a evolução da consciência, porque ela não está nem aí para a evolução dela, não tem prioridade. O laboratório... Ela está igualzinho os cientistas eletronáuticos, só que os cientistas eletronáuticos nem sempre está fantasiado. Ele fantasia, mas para arranjar abstrações positivas. Agora, a pessoa aí é pior. Ela está fantasiando e fora da realidade. Então, é saber o que é a evolução da pessoa. Como é que uma consciência evolui? Ela não tem ideia disso. Desse laboratório, é o melhor que a pessoa pode chegar, é nesse aí. Pensinologia não? Não poderia colocar que a pensinologia pensinologia ainda não também? tem preparo para entender o que é isso.
Ela tem que pensar primeiro que a evolução é mais importante, depois ela pensa no resto. Admitir a ideia da evolução para pelo depois trabalhar o processo. Essa enologia não adianta falar, não. A pessoa está na imaginação, está longe da realidade. Ela nem admite isso. Sim. Outra coisa, essas pessoas, às vezes, você vai debater qualquer coisa com elas, ela fala assim, ó, eu só admito que a pessoa tem inteligência pela emoção, mais nada. Já teve gente falando isso para mim, para valer. Não. Hoje, eles já estão chamando isso até de inteligência emocional. A inteligência emocional é mais importante. Sim, principalmente para os bichos. É um instinto. Ele está certo. Até um certo ponto. Valdo, a causa dessas fantasias, ela pode ser um trauma na vida anterior? O que é que gera tantas fantasias? Quase sempre tem um problema de repressão ou um trauma e é uma fuga. A pessoa então foge daquela realidade para ficar do jeito que está. Outras sentiram muito aperto, outras passaram na baratrosfera e tiveram muita pressão, muita coerção, muita coação em cima dela. Aquela pressão, então, ela agora, ela se vê mais livre, então dentro do mundo dela, ela estabelece uma liberdade, mas só dela. Mas ela não saiu de si. A verdadeira liberdade é quando a pessoa, ela destrói, vamos dizer, joga por terra as muralhas que estão em torno dela. O negócio nosso é viver sem fronteira. Entende? Totalmente devassado, tudo aberto. É aquilo que eu falo, precisa acabar com as paredes, as janelas e as portas. Já acabou, não há muro, não há muralha. Com isso a pessoa, ela caminha mais rápido. Por quê? Vai ter a cosmovisão, ela deixa de ter uma monovisão. Que uma pessoa que está com a imaginação, por mais imaginação que ela tenha, só nisso, ela está fechada em si mesma. O mundo é pequeno. É aquilo que eu chamo do mundinho da interiorose. E qual que é, então, as etapas para sair disso? O que fazer primeiro? A primeira coisa tem que examinar qual é a qualidade das fantasias na cabeça da pessoa. Aquela imaginação que ela tem é baseada em quê? Quais são os fatores imaginativos que sustentam a imaginação dela? Sempre tem os fatores desencadeantes, você está entendendo? Agora, tem que examinar ali por quê? Para chegar na causa daquilo. Porque senão, você só fala, deixa de fazer isso, faz outro, mas você não explicou por quê. A pessoa amanhã recebe um esbregue qualquer na cara, um contra-vapor, ela vai voltar com mais força ainda para o processo e não sai mais. Então a gente tem que ir com calma e descobrir o tatuí. Sabe? Lá no fundinho, ver como é que é, o pontual, para saber o que é. Que é o busilis, o nó gordo, como eu chamo. Que é o lado pior da história, e o ponto pior, aonde a gente tem que localizar e diagnosticar. Agora, ó, isso é perigoso, tem que ser bem feito, senão não ajuda a pessoa, não. Como assim? Porque sua volta, ela às vezes nunca mais sai, ela vai morrer daquele jeito. Você já viu pessoas de idade assim de imaginação? A coisa é uma loucura. Ela às vezes não está pirada, mas parece que está. Que está tão fora da realidade, no entanto, ela sabe tudo. Ela sabe o horário de comer, o que vai comer, ela fala direitinho, tem racionalidade para ponderar as coisas naquilo que ela precisa, ela sabe os endereços, ela sabe o número de telefone, ela sabe o nome das pessoas, ela reconhece o povo. No entanto, o processo da fantasia dela até assusta a gente. Você está entendendo? Pode ser em várias áreas ela é racional, mas em uma faceta, quando pega não, aquilo... normalmente ela é racional. Mas a hora que ela vê isso, que aquilo mexeu com ela, ela se torna irracional, intencionalmente. Ela cai fora. Ela às vezes até sabe, conforme a situação, que aquilo, mas ela não quer mudar. Ela se sente bem daquele jeito. Há gente, você sabe, que gostam de doença, né? A doença é um alimento para ela. Existe isso. Isso é da natureza humana. Só para terminar. As pessoas que tentam essa, vamos dizer assim, uma facilidade para as fantasias. Se ela coloca a lógica na vida dela, isso pode fazer com que, aos poucos, ela tenha uma facilidade para expansão. Não. Quando se coloca a lógica, vai melhorar tudo. Tudo a pessoa pode fazer e ela vai longe. Agora, sem lógica, nada vai consertar.
Agora, o problema é que tem que ir com calma até chegar no processo da lógica. Tem que mostrar para a pessoa quais são os efeitos negativos disso aí, para ela se esforçar para mudar. Porque senão ela acha que não é um bom negócio. Tem paciente desse, tem que fazer um negocinho com o paciente. Entendeu? Fazer um negocinho. Não, você vai lucrar com isso. Olha, é muito importante ficar disso. Explicar para a pessoa. Mas então, Marisa... Aqui, Val. Em no B. Perfilologia... Eu queria entender aqui, professor Valdo, na fatologia, na segunda linha, o senhor colocou a loucura lúcida. Eu queria entender isso, por favor. É essa que eu estava falando aí. A loucura lúcida é isso. Isso é loucura? O devaneio é uma loucura? É uma loucura, o cara está fora aí, tudo de qualquer maneira. E outra coisa, aí aquele negócio do incêndio. A casa está pegando fogo e ele está fora, está devaneando, não está nem aí, não sabe nada. Pior não é isso. Pior é aquele aluno que está fazendo uma prova decisiva e todo mundo já foi embora, o pátio já está vazio, todo mundo está em aula, ele está lá sentado, pensando. Minas Gerais está assim de gente assim. Em Minas Gerais eu vi muito disso. É o povo que está na lua. Eles são chamados de selenita antigamente, hoje são chamados de lunático. Mas onde é que está a lucidez na hora que o cara está... Mas é o devaneio, é a imaginação. Entendeu? Agora, pior é isso. Isso de aluno é muito comum. Cadê o fulano? Agora, outra coisa. Essas pessoas que devaneiam ou que saem para o acostamento, elas são terríveis para você viajar com elas. Por todo lugar você vai ter que carregar um reboque. É ela. Ei, cadê fulano? Cadê fulana? Ela se perde toda hora. A turma de turismo fica saturada com esse povo. Cadê fulano? E outra coisa, o pior não é isso. Se fosse uma pessoa, por exemplo, que estava aí alquebrada, difícil para andar, mas não é não. Às vezes é bem disposta, cheia de vida. O que é? Não. Ele estava lá, examinando a quina da esquina. A quina da esquina. Você entendeu? Valdo, você diz que isso é lúcido. Onde está a lucidez? Eu queria entender a lucidez nisso aí. Onde é que está a lucidez do cara que está viajando? A pessoa é lúcida, mas ela ficou doida temporariamente. É a loucura lúcida. Outra coisa, ela chega lá atrasada para fazer a prova. Eles permitiram. Ela tira 10. A capite? Aí... Isso é loucura, é louca. A outra quer saber se a prova vale 10 não, ou 100. Ela pode perguntar, tem direito. Aqui prova na letra... 10. Professor... Na letra A. Mas não é a Marilza agora? É? É a D? Letra D. Aí está atrás. Eu acho que eu vou ter que arranjar um juiz aqui para cuidar desse negócio, é isso? É. Eita vida! Gente, eu estou recebendo um monte de... O que houve hoje? Professor... É por causa de feriado, né? O povo está... Natal. Escuta, vocês aí, o teletertuliano, estão tudo comendo castanha? Professor Valdo, eu tenho duas perguntas, acho que talvez dependendo da resposta da primeira, você não precisa responder a segunda. Qual é a relação... Não, eu faço mais barato para você. Tem desconto. Qual é a relação do mundo imaginário no extrafísico com os morfopensenes? Com o quê? Morfopensene. Morfopensenes. O caso todo é o seguinte, no problema todo da baratosfera, é tudo feito de patopensenes, que é o morfopensene. Lá, uma pessoa às vezes chega lá e pensa que aquela situação constrangedora, difícil, chata, é para a eternidade. Então, esse é o mundo imaginário. O inferno é criado dentro da pessoa. Agora, por que é que tem inferno que junta a opção de pessoa? Por causa dos desafios. Os desafios se atraem. Então, paraíso e inferno é tudo dentro da pessoa. Mas, por exemplo, eu, você e outros aqui pensamos no paraíso. Nós criamos, então, o interlúdio. Já o nosso amigo Eusébio, o Custódio e o Manuel, eles estão pensando tudo negativo. Eles fazem a baratosfera. Você está entendendo?
Então, nós é que criamos essa situação. Agora, o processo morboso, patológico, aí no caso, você está entendendo? Doentio da baratosfera, porque fica aqueles pensamentos coagulados, os mesmos, sempre, negativo. É isso que se vê por aí, a situação é precária. E a determinante disso é o mundo imaginário, no caso. Outra coisa. As pessoas já vivem na baratosfera aqui, no corpo humano. Essas que ficam pensando no imaginário só no negativo, elas estão já na baratosfera. Por isso que eu falo, uma pessoa dessa de soma, ela continua do mesmo jeito. Só que ela vai se manifestar diretamente pelo psicossoma, é diferente. Essa já é a respeito da minha segunda pergunta. Como diferenciar a realidade no extrafísico da realidade imaginária do projetor? Extrafisicamente, a melhor coisa que você faz para quem está começando é exteriorizar a energia. Pela exteriorização da energia, você fica mais lúcido e limpa o ambiente em torno. Você vai ver a realidade que é. Então, exterioriza a energia que você começa a ver o que se passa lá. Agora, a lucidez, ela é alcançada por você. A primeira coisa que não pode ter é medo. Se a pessoa tem medo, tudo dá para trás, não dá certo. Ela não funciona bem, ela não vai ter lucidez adequada. Você entende? Esse é o motivo, por exemplo, a pessoa saiu do corpo, ela descoincidiu, deixou o corpo, fez uma decolagem consciente. Ela chegou no lugar, ela tem que perguntar, onde que eu estou? Tem alguém aqui? Que lugar é esse? Por que eu vim para cá? Deve ter um motivo. Então ela exterioriza a energia. Aí às vezes vai aparecer uma consciência na frente dela. Ela exterioriza a energia em cima da consciência, porque aquilo, ela pode ser fajuta. Ela está transfigurada pelo psicossoma. Então joga energia para ver a realidade dela. Entende? Tudo isso a gente tem que ver. Agora, a vida é assim mesmo. Tudo a gente tem que averiguar. Tem que estudar, identificar, pesquisar, investigar, ciscar. Entende? B, Valdo. B lá no alto. Professor Valdo, aqui em cima. Sobre a antagonismologia. O antagonismo é imaginação sadia e imaginação doentia. Sim. A minha dúvida é a seguinte, quando eu estou assim, tentando exercitar a questão da imaginação sadia com relação à perspectiva, ao que eu vou projetar. Daí, no caso, eu percebo assim na minha autoobservação uma segunda etapa, que daí eu estou imaginando, daí eu já estou me vendo conversando com outra pessoa, a pessoa está respondendo, daí eu falo assim, pera lá, isso aqui já é uma imaginação doentia, que eu estou vendo uma coisa que não aconteceu. E a minha dúvida é o seguinte, como é que eu assim, paro esse olha o que é racional e olha o que não é racional. Olha o que é lógico e o que não é lógico. Eu sempre falo aqui aquela velha conversa da fantasia normal. Se você começou a olhar e viu com a vaca azul passou voando na sua frente, você vai ver que tem alguma coisa errada. Então, são esses excessos assim que a gente tem que ponderar. Isso acontece muitas vezes com as relações assim, agora, pessoais. Uma coisa séria, que é bom ponderar nisso aí. Em qualquer dimensão, nós não podemos esquecer a lógica e a racionalidade. A base de tudo é isso. Em qualquer dimensão, com qualquer veículo de manifestação que a sua consciência esteja se manifestando. Eu percebo também, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a questão de viver o momento aqui e agora, por exemplo. Agora, outra coisa também que é séria, dentro desse mesmo pensamento. A consciência, ela domina uma dimensão quando ela está se manifestando por aquele veículo adequado. Nessa aqui, nós dominamos mais a dimensão do que, por exemplo, um evoluciólogo, se ele for consciente. Porque o nosso corpo está adaptado para esse ambiente, esse holopensene. É o peixe dentro d'água. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, essa adequação do seu veículo de consciência é muito importante para a pessoa manter a lucidez. Por exemplo, eu estou aqui no intrafísico, planejando, pensando, tenho que me focar no mental soma. Por exemplo, quando eu percebo que eu estou, de repente... Se você estiver na hipnagogia, você não está bem. Você não é nem bem aqui, nem bem de lá. Nenhum deles. Você está com o pé num lado ou o pé no outro. A hipnagogia é isso. Por isso que tem que estudar muito esses fenômenos, sabe, intermediários
que está passando de transição. Eles são transicionais, de transição. De modo que isso também é muito importante para manter a lucidez. A hipnopompia também, na hora que a pessoa está acordando, é a mesma coisa. Entende? Outra coisa. As pessoas não são lúcidas ou super inteligentes o dia todo, não. Varia o nível de lucidez e de lógica dela conforme a hora. Há pessoas que são mais inteligentes de manhã, outras são mais à tarde, outras são mais à noite, quando estão descansadas. Eu percebo que às vezes vem alguns pensamentos, por exemplo, o que eu vou fazer daqui um pouco, daí vem aquele pensamento da pessoa, o que eu vou responder, daí eu fico pensando, será que isso também é uma imaginação doentia? Eu estou captando, de repente, um holopensene, eu estou, de repente, tendo uma intuição do que pode acontecer daqui um pouco? Mas o problema é você frear de vez em quando e ir numa linha retilínea de pensamento. Pensa a coisa daquilo que interessa. Mas lógico, ninguém manda você pensar diferente, é você que domina o seu pensamento. Pensionização é um processo pessoal. Pensa nisso. E olha essas observações que eu estou fazendo. A coisa séria é isso, para a pessoa melhorar do ponto de vista geral, né, da cosvisão. Obrigada, professor. B embaixo. Professor, aqui. Professor, como é que uma pessoa que sofre da síndrome do infantilismo e ela trabalha com criança, como é que ela pode usar esse laboratório diário para a reciclagem íntima dela? Para a reciclagem íntima dela, ela tem que começar a estudar livros sérios, técnicos de adulto, coisa complicada, mais complexa, mais sofisticada, e fazer exposições para pessoas adultas. Sair do processo do coloquialismo infantil da criança. Porque enquanto ela estiver junto daquilo, ela não melhora. E outra coisa, há pessoas que não querem saber disso de modo algum, que ela se sente muito bem assim. Isso então vem de outras vidas, tudo. Eu conheço casos muito fortes disso aí. Gente, medicina, para valer, alto nível, gente que entende parapsiquismo, tudo isso. Entende? Isso acaba Agora, às vezes, essas pessoas, elas não têm dupla. E outra coisa, isso ocorre em larga medida, em largo número, com mulheres. Não é com homem, não. A maioria é mulher. Isso, no caso, acaba sendo devido ao processo dos hormônios, sabe? O processo estrogênio, com o problema do corpo, né? A parte feminina. Essa situação, no caso, acaba sendo uma zona de conforto, ela fica retida nisso. Uma zona de conforto e ela perde o complexo. Ela não chega nisso, não. Ela não faz completismo da história. Ela estaciona, ela desvia. Agora, a tendência da pessoa é o seguinte: quanto mais idade ela tem, mais ela relaxa. Ela vai para alguma coisa mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Ela se torna cada vez mais uma segunda infância. Isso é uma tendência. Agora, ó, quando ela é mais moça, ela tem um orgulho enorme e rechaça tudo que você mostra para ela. Pode mostrar o maior fato que ela não admite aquilo. Não, você está interpretando errado. E ela te deixa falando e vai embora. Uma das coisas mais difíceis que tem é mostrar para uma pessoa inteligente dessas, que tem experiência, que ela está com a síndrome do infantilismo. Quem criou isso fui eu, você sabe. Sim. Eu sofri demais com isso. O movimento espírita é assim disso. Agora, nós já tivemos muitos casos aí. Agora, é lastimável, no fim. Por quê? Há muita perda. A síndrome do infantilismo, ela está dentro da perdologia, aquele estudo do processo das perdas. Isso é um fato sério. Muita perda. Perda de tudo. Mas as perdas maiores, como eu sempre falo, é o processo das companhias evolutivas. Assim, mas como é que o senhor acha que poderia ser feito em termos de passo a passo? Assim, o primeiro passo a passo não existe isso. Você tem que dar impacto-terapia e ver. Se a pessoa quer, muito bem. Se não quer, esquece dela. É o que eu já fiz com muitas vidas, muita gente. Eu abro mão. Não adianta insistir. A pessoa já sabe tudo o que quer. Agora, ó, uma das coisas mais difíceis que tem é essa pessoa voltar atrás, tá? Ela vai morrer daquele jeito, ela dessoma. E outra coisa, vai morrer glorificada. Porque está sempre assistindo os outros. A vida não é assim, zero, não é. Mas agora, não é aquilo que ela veio fazer. Então ela postergou, ela empurrou com a barriga. Você está entendendo? Deixou para a próxima. Se é que vai na próxima, que eu também não sei. Agora, ó,
O negócio é seríssimo. Quase sempre são pessoas de alto gabarito em certas áreas, tem muitas potenciais, muito talento, e é um desperdício assim de chorar, né? Dá vontade de chorar, você vê o desperdício da pessoa. Eu consegui enumerar 122 trafalhos associados à síndrome. Tem mais. Porque eu consegui perceber. Isso aí é um universo. Isso é um universo. Agora, o universo baratrosférico. Agora, examina depois, nesses 120, quais são as raízes baratrosféricas. Essa raiz baratrosférica tem que estar envolvida com a paragenética, com retrovidas e outras coisas mais. Ela não veio de agora. Mas tem que ser assim, bem óbvio. Vamos ver quanto você arranja. Isso aí é interessante ver. Muito obrigado. Letra C. C, Reinalda. Aqui é C. Desculpa. Aqui é letra A. Aqui é A, Reinalda. Na fatologia, na 9ª linha, o mundo de textos. O mundo de textos é aquela pessoa que só fica nos textos, mas ela não vive nada. Ela procura... Agora você pode perguntar para ela assim, como é que são seus textos? Você está na terra do nunca, ou você pensa numa viagem exploratória do Himalaia, ou como é que é? Esse é o texto dela. Mas eu pensei que seria assim, porque existem pessoas que a gente conversa e elas citam textos para a gente. Sim, você está falando é a citação, é a citaciologia, isso aí é outra coisa. É o mundo dos textos. Então é aquela pessoa que está sempre falando. Alemão gosta demais disso. Está entendendo? Isso é processo da cultura. Não, se você quiser, eu falo alguns em alemão que eu conheço aí. Então, sempre tá certo. Você sabe disso, você deve conhecer 100, no mínimo. Conheço muitos. Pois é. Agora, tem uns que são muito bem feitos. Tem mesmo. Aquele da pessoa que fala demais. Depois que a pessoa morre, tem que matar a língua. Não adianta matar só a pessoa, mata a língua dela também. Mas, inclusive... Isso aí é alemão, eu acho isso massa. Tem uma de alemão que eu morro de rir até hoje. Toda vez que eu lembro, eu rio. Sim, inclusive eu lembro quando eu era criança, a gente ia nas casas das pessoas mais idosas, eles tinham bordado em panos de parede textos de sábios alemães. Não, isso é comum. Isso aí eu já vi também na Alemanha. Eles gostam disso. É a citaciologia. Isso aí é dentro do estudo da citação. Eu já escrevi muito sobre isso. E tem mais uma pergunta. Sim. Me veio assim. É possível eu ter uma projeção imaginária? Sim. É a coisa mais comum que tem. Que não é real? Não, é lógico. E como é que eu outra consigo? Coisa, pode ser uma projeção que simula uma cosmoconsciência. Tudo isso é normal. A imaginação, ela não tem teias. Ela não tem nada que segura as asas. As asas são livres. A pessoa voa à vontade. Então é preciso muita lucidez para ver se aquela projeção que eu tive é real ou agora, é imaginária. A pior da história é que isso aqui é típico, né? É a pessoa que voa, mas não pousa. Isso é imaginação. Tá certo. Eu posso agora responder as perguntas? Pode, só um minutinho, tá? Sabe por que está um monte aqui? No verbete mundo imaginário, poderia incluir a seção coloquiologia? Nela eu sugiro os itens: viver no mundo da lua, viajar na maionese, morar na terra do nunca. Não, terra do nunca já existe, não é bom pôr não. Mas o resto aí, a Minerva lá decide, a partir do Ólimpo e dos Zeus, não é isso? Em relação à síndrome do estrangeiro, qual seria o sinal ou os sinais definitivos de sua remissão? A síndrome do estrangeiro é a hora que a pessoa começa a produzir ou executar algum feito, algum trabalho, alguma obra palpável, ponderável, positiva. Isso aí mostra que ela já está com os pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Então, é o problema dela ter já feito alguma coisa. Então, isso é importante. Tem um amigo espírita que quer saber para que serve a imobilidade física vígil na TENEPS. O senhor poderia me dar informação mais técnica? Assim poderei colocar fim dos argumentos contrários que ele tem contra a TENEPS. A primeira coisa é o seguinte: não fica argumentando muito sobre a TENEPS, não. Dê
um livro, Manual da TENEPS, e deixa ele fazer as perguntas que ele quer depois. Agora, o problema, por exemplo, da imobilidade física, vejo, tem que perguntar para ele, primeira coisa, fala assim, manda ele estender a mão. Se a mão dele estiver assim, ó, então aí ele precisa ir na imobilidade física, vejo. Por quê? O sistema nervoso secundário, simpático e parasimpático, está sendo alterado no desenvolvimento do processo da energia. Agora, se ele vai lá e fica 3 horas sem piscar, o jogo do cérebro, aí ele vai começar a dominar o sistema nervoso dele. Vai melhorar a mioclonia, vai melhorar as parestesias, vai melhorar tudo que ele tem. Dentro do espiritismo está cheio de gente que mexe assim. E dá paz, faz a opção de coisa, mas está lá. O sistema nervoso está todo alterado, porque a mediunidade não está desenvolvida corretamente. De modo que, na questão da TENEPS, isso aí é importante a pessoa saber que se ela domina a si mesma, ela vai dar uma passividade ativa, que é melhor do que a passividade da mediunidade. Que na mediunidade, se deixar, eles querem que todo mundo seja cavalo e mula. Ele chama mula dos espíritos e cavalo dos espíritos. É a maior besteira que tem. Nós temos que ser coadjutor, companheiro. Nós temos que ser colaborador do amparador e não vítima de guia cego. De modo que isso tudo teria que explicar para essa pessoa com calma. Agora, ó, dê o livro, Manual da TENEPS. Qualquer coisa, manda ele aqui que eu dou o livro para ele. Iniciei a prática da TENEPS há 3 meses, sendo que nas últimas 2 semanas comecei a ser perturbado por assediadores durante a prática dos exercícios e quando vou para a cama descansar. Interrompi ontem as práticas da TENEPS no horário estabelecido, mas quando vou para a cama sinto fortes pressões de mãos e influências energéticas desagradáveis por todo o corpo que está me incomodando muito. Não sei como contextualizar a situação, sendo que no início da prática os indicadores pareciam positivos. Gostaria de saber o que posso fazer para superar esse quadro de dificuldade. A primeira coisa é o seguinte, não desista, insista. Você está há 3 meses, geralmente são 6 meses que a pessoa precisa. Eles estão vendo que você está conquistando o espaço. E eles agora atacaram, possivelmente, com reforços. Estão contra o negócio, ampliaram a pressão contra você. Você não se preparou para fazer a TENEPS, mas agora deve enfrentar. Encara a situação, vai em frente, com calma. Primeira coisa, exterioriza a energia. Você já sabe o que é energia. Se você já sabe receber energia, você sabe como exteriorizar a energia. Pensa bem nisso, começa a exteriorizar e se prepare para dormir. Vai agora para a cama e fica lá. E você imobiliza tudo, fica em decúbito dorsal, de barriga para cima. Relaxa tudo e fala, eu vou dormir agora e ninguém vai me atacar. Quem manda em mim sou eu. Ó, pum. Isso é ser macho. Como você é homem, está na hora de você usar a sua paratestosterona. Pensa nisso. Gostaria que o senhor citasse algum exemplo de inteligência enferma. Jung poderia estar entre possíveis exemplos? Isso aí tem muita gente, né? Inteligência, que ele está falando, inteligência mais avançada e enferma. Tem muita gente. Por exemplo, você quer uma inteligência enferma, que era uma inteligência grande, Freud é considerado um dos maiores cientistas do século XX, mas ele era enfermo total. Só a escravidão dele ao tabagismo mostrava a enfermidade dele, aquilo era fuga. E ele não estudou nada disso, ele devia estudar. Qual é o complexo edipiano dessa história? O que é que tem disso na fase fálica? Ou qualquer coisa que tem? Até que ponto que o charuto é o falo? Tem uma opção de coisa, a gente não... Você não vê. Outra coisa, você sabe que o negócio dele era tão sério que ele fez uma série de cirurgias do câncer, mas ele voltava. Ele estava totalmente dominado pelo processo. Agora, a gente nota que tinha assédio em cima dele, coitado, no fim da vida. Eu sei porque eu estive lá onde ele morou no fim da vida, e o ambiente lá é negativo. Tem os livros dele, obras, objeto de uso pessoal até hoje, e o ambiente não é bom. Já o Jung não, o Jung tem coisa boa. Um dos lugares que eu fui que tinha material do Jung, que era uma instituição,
com o material dele, o ambiente era bom. Mas eu não sei, né? É difícil a gente comparar. Essa experiência ainda é pequena para isso, teria que estudar mais. Mas agora aqui o Freud tinha coisa, isso está na cara. Aquele negócio de tirar fotografia sempre com charuto, alguma coisa na mão e tal. Isso é falta de cabeça. Agora, essa falta de cabeça, uma pessoa tão lógica, tão ponderada, tão estudiosa, tão pesquisadora, e desse jeito. Agora veja, Freud é considerado o processo dentro do tabagismo, ele é considerado um ícone, que eles colocam como uma imagem dos tabagistas. Você sabe disso, em certos lugares. Agora, é uma pena, né? Na definologia, o senhor diz que o mundo imaginário faz parte da consciência artística. Sim, vai fazer parte de quem? Agora, precisa a gente falar que o cientista também tem um mundo imaginário, só que tem que é o abstrato, é a inteligência abstrata, a inteligência interna, é outra coisa. Em que sentido o senhor usa a palavra artista? Essa condição é sempre patológica ou infantilizada? Ela é sempre infantilizada, agora patológica nem sempre. Vamos devagar com isso. O artista é sempre infantil, mas ele nunca é sempre patológico. Existe gente que faz uma arte para ajudar os outros, e às vezes ajuda, é o jeito. Por exemplo, uma professora vai ensinar a criança a fazer uns bonecos de papel, etc. Tal. É a arte, às vezes é muito séria. E aquilo a intenção é boa, está ajudando a pessoa. Mas agora, lembre-se, ela está fazendo isso para a criança. Então tem uma parte infantil. A infantilidade sempre tem na história. Por exemplo, o artista, de modo geral, seja quem for, ele não é bom julgador ou juiz, ele não tem auto-juízo crítico bom para analisar a própria obra dele. Todo mundo reconhece isso, internacional, é ponto passivo. Isso mostra que ele é infantil. Não há maturidade de auto-julgamento ou de auto-juízo, porque tudo é na base da imaginação. O artista, antes de mais nada, seria bom explicar aí, porque, pelo que eu estou vendo, a pessoa que está perguntando não sabe. Artista, para mim, é o seguinte, ele é movido pelo umbilico chakra. É o processo subcérebro abdominal. Não há racionalidade. Ele leva tudo pelo lado da imaginação. É o processo de desejo, é o problema da emoção, é a parte instintiva que está ali funcionando. A partir disso é que a gente vai entender bem. Artista e maternidade, ó, são assim, ó, tudo junto. Sobre o pensamento retilíneo, se eu ler bastante, fazer anotações e refletir sobre os temas, poderei conseguir pensar mais retilineamente? Não há dúvida. O senhor teria um conselho melhor para me passar? Sim. A primeira coisa é o seguinte, você, deixa eu ver só esse texto, sobre pensamento retilíneo, ponto. Se eu ler bastante, fazer anotações, refletir sobre os temas, poderei conseguir pensar mais retilineamente? Está perfeito. O senhor teria um conselho melhor para me passar? Olha, aqui você poderia tirar, se quiser, só um. O senhor teria algum conselho melhor para me passar, se quisesse, algum conselho melhor do que esse? De modo que você está raciocinando logicamente, já foi diretamente, o texto é bom. Isso mostra que você pode ter esperança, foi direto. Você está raciocinando, já começou. Isso é que você tem que fazer em tudo que você faz. Na hora que for, ir diretamente aos finalmente, esquecer os prolegômenos. De modo que parabéns, você está no caminho. Veja se você era assim há um ano atrás, há 2 anos, há uma década atrás. No mundo interior das ideias, sempre há um percentual de imaginação. Até onde esse percentual é tolerável? Em que nível de evolução a imaginação poderia ser zerada? Olha, zerada é uma coisa difícil. Eu acho que ela vai ser mais estudada. Ela vai ser enriquecida. Porque, devido ao conhecimento maior das pessoas, quanto mais conhecimento você tem das coisas, que é a cognição, mais a sua imaginação é enriquecida. De modo que eu acho que a tendência é enriquecer isso até chegar a um ponto que a pessoa vai graduando aquilo. E ela vai usar mais a imaginação para fazer prospectiva. Isso é uma coisa muito séria que eu estou falando aqui. Ela vai usar a imaginação para fazer prospectiva. Já não vai ser uma previsão comum, mas uma previsão racional, positiva. Aí o processo da inteligência interna,
que é o problema da abstração feita pelo cientista, pelo pesquisador. É a abstração técnica. Em tertúlia anterior, o senhor falou sobre a serenona ressomada no Rio Grande do Norte. A turma está aí, tem os representantes dela aqui, né? O professor encontrou-se intrafisicamente com ela. Qual é a profissão dela? Sabe de outro serenona ressomado do Brasil? Olha, atualmente, o melhor é eu falar só dessa aqui. A Rosa dos Ventos, ela é uma fazendeira. Ela tem mais ou menos um pouco mais da meia-idade. Assim parece uma senhora de uns 50, 55 anos. Ela usa roupa de tipo interior, sabe, feita assim, zona rural, aquela coisa toda. Quase sempre as roupas dela são mais escuras. Parece que ela se esconde através disso. Eu já a vi, é uma senhora simpática, bem assim, aparentemente comum. Eu já vi ela com coque. Você sabe o que é coque? Atrás. Coque não é de lado, não, de atrás. Agora, ela tem muito domínio de energias, essa senhora. Mas ela é, para mim, uma interrogação, porque eu não conheço muita coisa dela, não. Isso aqui eu já recebi assim à distância, mas nunca tive intimidade, nunca me chamou para tomar um cafezinho ou qualquer coisa, não sei. Agora, segunda linha da fatologia, loucura lúcida, favor explicar. Essa eu já expliquei. Esse aí já ouviu. É o nosso amigo Arlindo está perguntando. De que modo se faz o egresso de uma consciência lúcida para Epicom? Olha, para Epicom seria bom a pessoa fazer uma consulta à equipe de Epicons que nós temos aqui, porque hoje estão doutores no assunto. A primeira coisa que tem um Epicom é dominar as energias para fazer assistência. Então, por exemplo, uma boa coisa é começar a fazer TENEPS, etc. Isso tudo ajuda, né? Faça um paralelo entre a energia consciencial e a força vital hahnemanniana. Olha, esse processo aí da energia, das coisas, da bioquímica do Hahnemann, é apenas um problema aí da homeopatia. Isso aí é energia natural, bioquímica das coisas. Agora, a energia consciencial, ela já tem uma inteligência que está dominando. A outra não, é praticamente quase que mecânica só. Não tem nada que funciona. Mesmo quando faz dinamização, o processo é mecânico. Agora, a consciencial não. Ela é dirigida, já tem coisa, já há um processo de orientação na história, tudo diferente. A esterilização energética pode e deve ser inoculada diretamente em um chakra específico ou envolvendo toda a consciência ou consciência que está em nosso pensamento. Depende do seu gabarito. Se você tem um gabarito grande, você joga energia aqui, pega aqui, 200 pessoas que estão aqui hoje. Se você é fraquinho, você vai jogar só no cardio chakra ali do chefe, para pegar só naquele pontinho, que está fraquinho. Então depende aí do gabarito, né? Qual é? Quem tem Itaipu, serve uma larga área. Quem acende uma vela, ilumina um canto. A vida é assim, né? Minha irmã tem transtorno bipolar e a conexão com a realidade é frágil. O nível de imaginação e ilusão é significativo. E as evidências são as mentiras recorrentes. Apesar de ser acompanhada por psiquiatra, os medicamentos, após tantos anos, 15 anos, parecem já ter afetado a memória. Como lidar com esse processo e chamar para a realidade? Como ajudar? A primeira coisa, conversa com ela depois de você fazer um arco voltaico nela, se ela permitir. Se não permitir, você esteriliza a energia e conversa com ela sobre os assuntos. Você vai ter uma inspiração para ver o que você pode para ajudar. Esse é um caminho. Nunca se deve desistir de ajudar, ainda mais sendo uma irmã sua. Essa situação toda tem chance, porque há um problema afetivo que pode fazer uma abertura, né, de assistência. Poderia explicar sobre a loucura lúcida que o senhor falou, daquela pessoa que devaneia, fica no mundo da lua, fica no acostamento, tira a melhor nota? Como saber distinguir de uma consciência patológica que sofre de esquizofrenia e psicose e precisa tomar medicação controlada? Isso é sempre caso de assédio? Pode ser um caso de genialidade? Como fazer assistência com essa pessoa no caso da mãe para o filho? Não. O problema é o seguinte, uma pessoa que é esquizofrênica ou que está muito perturbada, ela é perturbada mesmo e ela exagera dentro da perturbação. O desequilíbrio fica evidente, não dá para esconder. Agora, isso que eu estava falando da pessoa é o seguinte, é uma pessoa que devaneia, mas às vezes ele é muito inteligente, ele está pensando, é um poeta.
Então ele senta lá, fica aqui, todo mundo foi para fazer o curso. Aí eles vão atrás, ei, fulano, só falta você, vai lá que já fizeram a chamada. Aí ele entra rápido para fazer a prova. Eu trabalhei em administração de escola. Fui bedel, arrumava fila, cuidava de laboratório, tudo isso aconteceu comigo. Então já tinham as donas e os caras que eu já sabia. Fulano é capaz de estar lá na Mangueira, não, o outro debaixo da Jabuticabeira, o outro está tomando água. Vai ver que ele está na privada. Chegava lá, o cara está no banheiro mesmo. E outra coisa, na hora, a sineta já tinha torrado. Aquele negócio todo, eu nem ouvia, não está aí, não tinha nada. No entanto, era um bom estudante, tirava boas notas. Na hora que ele estava lá, mas sempre atrás, um reboque. Isso é que nós chamamos, são a consi-reboque. O amor platônico poderia ser incluído na fatologia do verbo mundo imaginário? Mas amor platônico, nós já estudamos isso muito, tem até uns verbetes específicos sobre o assunto. Não, amor platônico está certo, é mundo imaginário, por causa da afetividade, né? A pessoa, é só ela que ama, o outro tem raiva dela. Tem muitos casos assim que eu já vi. E quase sempre é a mulher que ama e o marido que nem está ligando. Tem 3 mulheres. Então isso é uma droga. Agora, tem que fazer uma renúncia. Se a pessoa não sabe renunciar, aquilo não piora mais. Com o passar do tempo, piora. Amor platônico é um processo patológico. Nós temos que lembrar sempre disso. Você quer falar? Lá no alto. Professor, com relação ao mundo imaginário, talvez produtivo, como o caso do Tesla, queria que o senhor falasse alguma coisa. Olha, o problema todo é o seguinte, existem muitos desses que são um pouco alterados, né? É o Tesla, em matéria de pesquisa, é o nosso amigo lá, Bigodudo, dentro da filosofia, é o outro que cortou a orelha dentro da arte, cada um. Isso é processo de patologia, todo mundo tem alguma coisa. Quem é que é totalmente certinho? Dizem, pelas coisas que eu tenho estudado, e eu também afirmo, talvez o seja não. Que o mais depende da hora, da dor de barriga, ou da dor de cabeça, ou do tropeção que a pessoa tomou. Ela pode alterar, né? De modo que a gente tem que examinar isso aí e ver como é que é. Agora, outra coisa. O corpo humano, às vezes, tapeia o processo da consciência. Se começa a faltar válvula, parafuso e órgãos dentro dos sistemas do corpo, a consciência não funciona direito, a gente tem que dar um desconto. Aquilo já não é culpa dela, é o corpo que não funciona mais, que não atende às necessidades dela. Isso aí também a gente tem que levar em consideração. Entende? Então, esses caras todos, por exemplo, Nietzsche, é o bigodudo que eu estava falando aí da filosofia. Até que ponto que ele estava errado na opção de cor, até que ponto que ele estava certo. Ele tinha umas coisas de doido mesmo. Entende? Isso tudo a gente tem que pensar. E com relação à questão da facilidade ou dificuldade com relação ao bloqueio de algum chakra específico, com relação à questão do mundo imaginário. Por exemplo, a ficção, a internet, jogos de computador, essas coisas. Não, isso aí tudo é loucura, né? As pessoas, elas se adaptam a essas loucuras e não sabem sair. Agora, o problema de chakra mais sério que tem são principalmente as mulheres com cardio chakra. Que ela sente tudo no cardio chakra, leva tudo no cardio chakra, aquilo cria um problema muito sério. Isso aí piora o mundo imaginário dela. É uma das coisas mais comuns em matéria de chakra, é isso aí. Entende? Professor. Agora, sim? Pode ser? É ele? Pode falar. Desculpa. Até que ponto um jovem com 30 anos, sem vesícula, fica prejudicado no ponto de vista consciencial, de movimentação energética, enfim? Ele não tem vesícula? Foi extraído a semana passada. Sim, não, isso aí não quer dizer nada, porque isso aí pode ser suprido. Não é uma coisa assim tão urgente, não é uma coisa fatal, não é básico, não. Não é fundamental, não. Isso aí é relativo. Okay. Entende? Agora, tudo é suprido com o passar do tempo. Se a pessoa tira até outras coisas, inclusive a parte lá entende? Mais séria de energia, aquilo pode ser compensado com o tempo.
E se ele é mais novo, a tendência de compensação é mais rápida e melhor. Entende? Quantos anos ele tem? 30. 30? Pois é, não, tem chance. Meninão, né? É um menino. Está na fase de preparação. Sim. Tá certo? Ok, obrigada. Oswaldo, minha dúvida é o seguinte: como diferenciar entre a interpretação real ou imaginativa dos parafatos? É anotar tudo e ver com a experiência pessoal, com o passar do tempo e as inspirações que o amparador vai dar. Agora, analisar os parafatos. Presta atenção no que eu estou falando. Ponderar. O que aconteceu? Como é que você interpretou? Uma coisa muito interessante em parafenômeno, parafatos, é o seguinte: uma pessoa, num ano, ela muda todos os approaches, as abordagens. Ela é enriquecida, a vida dela enriquece, tudo melhora. E ela fala, como eu era burro, como eu era ignorante, como é que eu não sabia de nada? Ela mesma vai ter autocrítica para isso. Por isso que tem que anotar. Agora, anote com todo o realismo e não deixa nenhum detalhe de fora. Se hoje você não entende o detalhe, amanhã ele vai ser muito importante para normatizar a abordagem, para dar o direcionamento, você está entendendo, da interpretação. É o processo da hermenêutica, exegética. Você está entendendo? Análise do processo. Agora, a síntese só vai obter daí uns 2, 3 anos, de tudo isso. Uma outra coisa, na hora que for analisar isso aí, Ariel, é muito importante já começar a caracterizar quais são os tipos de vivência que estão acontecendo com você, segundo a área fenomênica. Diz respeito ao quê? Tem algum contato com algum chakra? Diz respeito ao processo de projeção? É um processo de evidência? É apenas um problema de energia? É um processo que diz respeito ao objeto, por exemplo, com a psicometria? Isso é muito importante começar a anotar agora. Porque geralmente isso, ele dá vamos dizer, a orientação da diretriz básica da ocorrência. Se aquilo começa a acontecer sempre numa área, e quase sempre é assim, porque os afins se atraem, você vai saber. Outra coisa, segunda, anota aí também, TENEPS. Olha na TENEPS quais as relações que tem, esses parafenômenos, se você está praticando a TENEPS. O que está acontecendo com isso? Que às vezes a pessoa não junta as pontas, ela bobeia. Ela está no mundo da lua, está no mundo imaginário. Ela não vê que aquilo às vezes é tudo devido àquela fase de assistência da TENEPS que está se desenvolvendo. Ela não junta. E às vezes o amparador está lá, insiste com ela, fala, não, olha aí, vem aqui, não adianta. A pessoa às vezes está bloqueada. Tem que cortar a priorismose. Você já entende bem o que eu quero dizer com a priorismose, não entende? Então acabou, é isso aí. Isso é uma das coisas mais sérias que tem, porque não adianta nada, tudo isso que eu falei, se a pessoa ela já tem um preconceito arraigado a respeito ali de alguma ideia e aquilo não sai, não adianta nada. Tem lógica? Por aí. Sr. Valdo, aqui no ar. Sr. Valdo, semana passada, né, o senhor colocou sobre a monja, né, a parte de assistência, desde o vegetal, né, até o animal, chegando ao idoso, um processo mais vertical, né? E eu vindo para cá, eu estou inscrito no curso da TENEPS, né? Eu vi uma matéria da Veja, na África, em Darfur, né? Sobre o genocídio que está acontecendo com as crianças lá, né? O que está... Oi, melhorou agora? Assim, tem que falar bem na boca isso, aqui. Pegar ele bem, assim. Isso, sobre o genocídio que está havendo aí em Darfur, né, na África, né? E o senhor falou sobre um evento que, junto com a monja, e ela passando por aquelas crianças, acho que foi na África ou na Índia. O que está acontecendo, né? Isso é uma reurbanização, um plano de reurbanização? Tem alguma coisa que... O que eu vi com ela, muita gente que faz isso, é muito amparador, é muito assistente extrafísico, é muito serenão, evoluciólogo que faz. Agora, o que eu fiz com ela várias vezes, quer dizer, ela me levou para mostrar, é o processo de assistência de várias condições. Aonde nós fizemos mais pesquisa com ela, que eu pude ver, foi na China, que era para atender umas pessoas em processo sério. Agora, às vezes, numa passada assim, de menos de meia hora, a gente passava em 9 lugares diferentes e tudo mudava. Sabe, você já viu aqueles filmes de gente que no mundo imaginário, que fica fazendo aquelas fantasias, que vem tudo iluminado, amarelo, ouro, aquela azul, então comunica tudo e muda.
e aparece o paraíso ali. Ela é isso, no normal. O normal dela é isso. E o que está acontecendo, então, esse processo na África, é uma reurbanização normal? Não, é isso aí que estão fazendo na África, essa coisa toda é o de sempre. A reurbanização está sendo feita. E lá é um dos lugares que mais necessita de assistência ainda. Para mim, vai ser a parte final de reurbanização da terra, vai ser feita lá. Primeiro eles vão arrumar algumas coisas de fora, para tirar o povo que está fazendo as consciex em cima do continente africano, vão tirar, fazer ressomar em outros lugares para ir esvaziando, limpando, sabe? O nome seria evacuando, a evacuação da terra. Você está entendendo? Esse é que é o termo. Até um certo ponto é um tema até bem adequado. Valdo. Obrigado. Valdo. Aqui. Sim. Tem 3 perguntinhas para fazer. A primeira é a respeito de falar sozinho. Pessoa que anda falando sozinho, mas assim, dialogando mesmo, consigo mesmo, assim, com uma terceira pessoa. Assim, olha, os psiquiatras não gostam disso. Acho que a pessoa é um pouco doida, mas eu não. Eu tenho reserva a respeito disso. Eu já expliquei até aqui que tem uma técnica que eu uso que é de falar alto. Eu estou no computador, por exemplo. Então eu estou mexendo com um monte de coisa aí. Aí eu tenho que mexer no arquivo, e meus arquivos são o seguinte, 4.200 páginas. Então o que eu faço? Eu não falo 4.122, não. Eu ponho 41.12 ou 41.22. Você está entendendo? Eu falo alto e continuo fazendo o que eu faço. Aquele alto eu não esqueço, porque foi falado alto no ambiente, eu estou sozinho. Então eu já vou direitinho, eu não esqueço aquilo nunca e não precisei de reter. A memória não foi preciso, porque o som segurou o negócio no ambiente para mim. Agora, ó, quem achar que eu estou doido, faça a experiência que vocês vão gostar. Sim, o negócio funciona. Sim, eu conheci isso desde a minha juventude. Ontem, na madrugada mesmo, eu estava trabalhando aí agora de madrugada, eu estava com isso. Que agora eu estou trabalhando com lá, tem 4.300 páginas. E eu mexer de um lado para outro, com o negócio todo, e pegar 4, 5 arquivos simultaneamente, ter que mudar, é um problema. E olha que eu uso tudo para ficar tudo ali circunscrito, você está entendendo, com convergência. Primeira coisa, eu não uso rato. Está entendendo? O meu tudo é o track. Que é mais fácil, tudo você está entendendo? Já há muito tempo que sou assim. A maioria não gosta do track. Mas eu não uso o ratinho de vocês. Você está entendendo? Agora, com isso, eu vou rápido. Agora, eu falo, fica aquela palavra. Eu não vou esquecer, porque aquele silêncio absoluto, só tem os aparelhos fazendo barulho. É o condicionador, as projeções, não, o problema do Big Brother, é o computador, você está entendendo? Mas isso é barulho constante. Só aquele barulho, mas esse é um som branco. Você sabe o que é ruído branco. Esse não afeta. Então, por exemplo, no meio daquele som, eu viro e falo assim, 39,42. Eu não vou esquecer. Você entendeu? Nem vou gravar. Eu só lembro, não, é 39,42 que eu vi. É o eco do ouvido. Então, veja. Isso aí é loucura para a vovozinha, porque é um negócio super racional e correto. Sim. Agora, isso aí eu nunca discuti com psiquiatra, não, porque eles acham que a pessoa começa a falar sozinha, começa a fazer assim, etc., porque está doido. Em parte, eles têm razão, né? Vocês já viram eu ficar assim com qualquer coisa? Se for, eu estou doido mesmo. Mas a segunda pergunta aqui é sobre... Aqui. O mundo imaginário curto e o mundo imaginário prolongado aqui na neologia, na primeira página. Tipo, quando... Você não viu lá, olha lá o que é. Olha lá, exemplologia. É na página 2, embaixo, argumentologia. Lê aí que você vai entender o que é. Ok, então já vou pular para a terceira pergunta. Só para sua orientação. Toda vez que você for ver exemplologia, você olha a neologia, que uma depende da outra. Tá certo? Eu sou novo aqui, então... É lógico. Agora aqui outra pergunta. Poderia, por gentileza, falar um pouco mais sobre raízes baratrosféricas? Olha, isso aí era o caso da gente mandar conversar com você, com o Arlindo, não é isso? Quem mais? Cadê o Adélio? Hoje o Adélio está aí? Com o Adélio, né? Tem mais gente? Tem mais gente? O negócio todo é esse.
Agora, não, o problema das raízes baratosféricas é o seguinte, tem pessoa que ela tem, às vezes, um mau hábito ou um modo de pensionizar patológico. Isso vem do processo baratosférico, que está muito arraigado, muito concentrado. Então, ela precisa de superar isso aí. Agora, a condição quase sempre são os patopensenes. Então, são pensenes negativos que a pessoa alimenta. Isso é que é a raiz baratosférica mais séria. É um regressismo até um certo ponto. Agora, quase sempre ela está estagnada. Devido à estagnação, ela está regredida. Não é isso? Há assuntos que você expõe, exemplo, TENEFs, que eu sinto a repercussão maior. Isso significa que tem mais a ver comigo? A dispersão no momento da pesquisa está relacionada com a minha vontade débil? Olha, até um certo ponto tem sua razão de ser. Agora, há assuntos, às vezes, que mexem mais com você, que estão trabalhando os seus processos atuais, você está em desenvolvimento com aquilo, quando toca, aquilo repercute mais na pessoa. Isso aí é normal, é a ressonância, é o eco normal. Então, o problema todo deve ter, de qualquer maneira tem, né? Não pode dizer que não tenha nada a ver com ela, tem que ter. Né? Na assistência extrafísica, depende do resgate de consciências com certas patologias. Os amparadores podem criar mundos imaginários? Sim, existe disso. É o que a minha mãe, depois que ela dessomou, ela trabalhou muito nessa situação. Que são aqueles que chamam das reencarnações simuladas. Cria uma vida quando a pessoa vai ter, como é que é, tudo de imaginação. Isso aí faz parte, que em parte é isso que nós estávamos falando aí hoje, aí até se referiram, aquele negócio do segunda dimensão, como é que fala lá no computador? Pois é, entende? Second life, etc. Tal. É mais ou menos isso aí. Às vezes é necessário, né? É igualzinho, por exemplo, em filme americano, toda criança na hora de dormir, você conta um conto, é um conto da carochinha. Aquilo, né? Uma consciência pode escolher ainda, no período intermissivo, ter transtorno obsessivo, compulsivo, toque nessa vida intrafísica, visando a ser mais detalhista, sem querer chegar ao perfeccionismo, nem a doença plena, como nos filmes do Monk? Não. A primeira coisa, ninguém escolhe para ter uma doença para melhorar as coisas. A gente escolhe para melhorar as doenças que a gente já traz. E não aumentar através de uma doença. Não é com trafar que a gente cura o outro, é através de um trafor que a gente melhora os trafares. Então, é através de uma virtude que se acaba com o vício. Então, vamos entender. Toque é porque a pessoa, se tem toque, agora é bom a gente falar a verdade, né? É porque era pior, tá? Examina bem. Se você tem um toque hoje, é um toquezinho. Antes devia de ser uma anarquia, né? Tudo que era pior. De modo que o toque apenas mostra uma fase de fora do iceberg. É o que restou. Procure dominar essa situação. Agora, ó, isso que se chama de toque tem aspectos positivos da personalidade. Uma personalidade, por exemplo, bem organizada, disciplinada, que tem método, ela é sistemática para viver, não quer dizer que tenha toque. Se ela não sofre com nada daquilo, ela não tem patologia. Aquilo, pelo contrário, enriquece a vida dela, que é o meu caso. Ó, minhas coisas são todas arrumadas. Eu acho que se o Monk chegar aqui, ele vai até sentir agradável, é capaz de puxar aqui um pouco assim, então. Você está entendendo? Mas veja, isso é normal meu. Eu sou assim no meu natural. Eu não sofro com isso. Pois é. Minhas coisas sempre foram assim. Agora, de modo que pense bem. Agora, ó, o Monk, a gente tem que estudar para ver o que presta e o que não presta. Sempre nessa série, você sabe, tem coisas boas e coisas piores. E há muito exagero, muito excesso e muito mundo imaginário. Eles, de vez em quando, são excessivamente imaginativos dentro da história. Tem uma agora, que eu vi um episódio agora recente, que o chefe dele lá, o Lillian, ele vai para morar com ele, porque tinha um problema lá com a mulher, etc. E os dois, então, vão morar no apartamento e não dão certo. Eu não sei se vocês já viram esse episódio.
Esse aí é interessante. Agora, tem o negócio da cobra, que o cara morreu e tinha 3 cobras, e tinha os donos da cobra para dar alimentação lá na caixa. Ele chegou lá e viu que tinha 2 só, então tinha uma cobra solta. Aí ele pula na mesma hora em cima da mesa e fica lá. De vez em quando eles mostram isso até na vinheta lá dos episódios. Agora veja, a criança, né? Tem muita coisa ali que está exagerada, porque eles misturaram reações infantis com psicoses, com parestesia, tudo eles colocaram o toque no meio. Esse toque lá é muito enriquecido para ampliar o processo dos cenários e das tramas dos episódios. De modo que o toque real mesmo é menos. Aquele negócio que a gente fala, menos. Ali não é tanto, não. Só a terceira pergunta, aqui na legiologia, na segunda página, qual que é, da lei do menor esforço, qual que é a relação direta do mundo imaginário com a lei do menor esforço? Porque... Com o quê? A lei do menor esforço. Porque a única coisa que eu consigo ver é que... Pelo seguinte, uma pessoa que entra no mundo imaginário, ela está fugindo da realidade. Isso é a lei do menor esforço. Ela não quer fazer força para transpirar mais, enfrentar a realidade. Ela está tirando o corpo fora. Então, está saindo de fininho, a francesa. Entendi. Isso é que é a lei do menor esforço. Okay. A evolução precisa da lei do maior esforço, quase sempre. Se não é no início, pode ser no fim. No fim de algum empreendimento, alguma coisa que a pessoa esteja fazendo, ela tem que trabalhar mais. Você entendeu a lógica disso? Entendi. Pondera que você vai ver. Tem sua razão. Valdo, aqui em cima. Sim. Uma questão. Aqui na fatologia linha 4, eu queria perguntar a relação entre três itens. O ultrapassadismo, as saudades do futuro e as ficções alienogénicas. Tendo em conta, por um lado, a multiexistencialidade multiplanetária, não é? E, por outro lado, a questão da síndrome do estrangeiro. Qual é a relação entre estes fatores todos? Isso tudo aí está misturado, né? Depende o que predomina mais. Agora, as coisas piores que tem aqui são essas ficções alienogênicas. Sim. Quer dizer, qual é a fantasia que leva a pessoa a ficar alienada? Ela foge da realidade por qual fantasia? O que é que está funcionando em cima dela? Você está entendendo? Essas que são as que a gente tem que diagnosticar mais sério aí. Quase sempre tem. Agora, gente, todos esses processos de mundo imaginário, eles são fabulosos para a gente fazer pesquisa das pessoas. Em matéria de consciencioterapia, de conscienciometria, o estudo mesmo da análise da personalidade, inclusive da ProEx. Isso é muito importante. Outra coisa, não fique pensando que isso aí é coisa rara não, tá? Tem um monte de gente aqui que ainda está nessa, tá? Esse é o motivo que eu insisto, dou esses detalhes, torno a falar, exponho. É de propósito. Antes de você ir embora, eu quero falar com você, tá, Eduardo? Pode ser? Eu queria te pedir uma coisa. Aqui embaixo, essas duas, depois o André para fechar, tá? Professor, por que aqui na binomiologia você colocou o binômio devaneio e alienação? Mas por que o devaneio também não consta na numerologia? Você quer o quê? Devaneio. Sei, é devaneio e alienação. Agora o que você quer? Por que ele não consta também em numerologia? Em numerologia já tem 7, eu vou ler para você. Não, eu li. Não, essa é chata, eu vou ler, ainda não li aqui, ninguém falou nada. Os sonhos acordados. Os castelos no ar, o país das fadas, as torres de vento, as fábulas novelescas, as versões apócrifas, os paraísos dos bobos. Já tem bastante. Não precisa, você precisa. Você ainda quer que ainda ponha mais depois dessa? Eu acho que a dose já foi muito grande. Chega. Agora, outra coisa, não é isso não, não é só isso não, estou brincando. O caso todo é o seguinte, é que na binomiologia, devaneio e alienação é uma série de verbetes que tem esse binômio, não é isso? A série deles, isso é comum. Das chapas que eu uso para mostrar a realidade. Tá certo. É devaneio e alienação, agora, que é um caminho, ele é patológico. Agora tem outra pergunta, por que o sonho onírico e o sonho lúcido, eles estão fora do mundo imaginário? Não. Às vezes eles estão aí dentro, mas é que quando já fala o verídico, ou lúcido, ou qualquer coisa,
é porque já tem algum fato mais sério, já extrapolou. Mas, por exemplo, pode ter imaginação percentual, está ali dentro, mas não é o essencial. Nós estamos estudando aqui o mundo imaginário. Aquele Um exagerado. sonho verídico, por exemplo, já às vezes tem projeção, a coisa é séria, aquilo foi mal interpretado, a análise está errada, a abordagem não é essa. Entende? Ok, Muda obrigada. tudo. Professor, é incontestável que o uso sadio da imaginação é conduta exceção. É. Mas você podia falar um pouquinho da imaginação a serviço da cognição? Fazendo aí um link com a prova da imagística? Eu acho que o problema todo, eu já até escrevi, tem uns verbetes aí que a gente já está falando nisso. É o problema de você domesticar a imaginação. É o termo que eu uso, é esse. Domesticar sua imaginação. Que uma pessoa entra no mundo imaginário que ela não domesticou. Ela vai pensando. Chega na certa hora, ela confunde a realidade com a irrealidade. Então a fantasia com o real some. Aquilo misturou tudo. Então nós não podemos jamais perder aquele limite do real, que é o limite da lógica, o limite da racionalidade, da ponderação, é o óbvio. Esse óbvio lógico, esse nós não podemos perder nunca. É por isso que eu falo. Digamos, no sentido de domesticar a imaginação, o melhor princípio seria o autodiagnóstico. A primeira coisa que eu falo relação... para a pessoa quando ela vem assim é o seguinte: olha, você vai pegar os dicionários, você vai fazer um artigo sobre racionalidade, que você não sabe nada sobre isso. E outra coisa, você pode apostar, tá? You bet, como diz o americano nos filmes. You bet. Você pode apostar que você ganha. A pessoa não tem noção de racionalidade, por isso que ela entra no mundo imaginário. Agora, se ela começar a ver o que é racionalidade, ponderar, ver o alcance daquilo, a profundidade, a parte prática, teática do problema da racionalidade, ela em pouco tempo, gente, mas então eu estou perdendo muito tempo. Não, você era um vegetal. O que variava é o percentual. Mas uma pessoa no mundo imaginário é um vegetal. O que varia mesmo é o percentual de vegetalismo dela. Mas ela está fora da realidade. Não tem jeito. Agora, Valdo, você podia fazer um link desse assunto dentro da prova de magística, falando um pouco sobre como é que nós podemos nos beneficiar desse autodiagnóstico, que a prova pode nos favorecer? Pode ser? Eu penso o seguinte, na questão da imaginação, com o passar do tempo, quando a pessoa consegue superar a emoção e põe a racionalidade e começa a domesticar, uma das primeiras vantagens que ela vai ver imediatamente é na associação de ideias. Por quê? Olha só, olha o detalhe. Na associação de ideias, com a domesticação da imaginação, tudo vai ficar mais lógico e ampliado. Entende? Já não vai ter incongruência. As incongruências, a incoerência, tudo isso desaparece. Fica tudo encaixadinho, tudo certinho, a coisa muda. E outra coisa, isso caminha para uma concisão. Por quê? Havendo a confluência, desaparece a quantidade, começa a ficar qualitativo tudo. Tudo dentro da convergência, tudo fazendo, você está entendendo? Aquilo diminui o universo para ficar qualitativo. Porque o mundo imaginário é um universo imenso, mas não tem qualidade nenhuma. Então o problema nosso é juntar esse conglomerado, o que sobrou disso? Aquele mundão, então vai ficar desse tamanho. Mas isso aqui é uma preciosidade, é a pérola negra. Então o problema é a pérola negra para nós chegarmos na domesticação da imaginação. A imagística é isso, entende? É o mais sério. Agora, nós nunca podemos esquecer uma coisa, a imagística é muito superior à imagética. Sim. Letracia lá no alto. Aqui. Você pode falar daquele aquele pessoal que fica jogando jogos na internet o dia inteiro e as sequelas que isso dá para a pessoa e como é que ela faz para se recuperar depois que ela para? Você está falando é esses que ficam passando assim um fim de semana e feriado, igual hoje, só fazendo game, etc. Esse que o pessoal vira jogando o mesmo jogo. E são as pessoas também que são autistas. Elas só sabem mexer com o processo do computador. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que isso aí me deu até trabalho, porque foi logo no início da cibernética e o processo da informática no Brasil, que eu comecei a examinar que as pessoas tinham uma debilidade mental alerta devido ao computador.
que ela começava a trabalhar demais com o computador, nunca tinha trabalhado com outras áreas, daí a pouco ela virava igual a máquina. Então ela raciocinava igual a máquina, o processo todo ali, da mesma situação. Com o passar do tempo, alguns meses depois, os americanos criaram essa patologia, que é a debilidade mental alerta. O cara é um débil mental, mas ele está consciente. Ele sabe o que é. Dentro daquilo ele sabe. Agora, eu vi uma série de pessoas assim, tudo sérias. Tem até uma história que eu sempre conto do negócio sério, que eu falei. A pessoa me convidou para ser padrinho de casamento, porque eu conhecia muita noiva, que era minha amiga lá de Ipanema. Então, na hora que veio aquilo, eles estão juntos, e eu falei assim, eu tenho uma certa liberdade, eu queria ter uma coisa muito curiosa a seu respeito. Falei para o noivo. O problema todo é o seguinte, você, por exemplo, que é a noiva dele, quando você vai conversar com ele, você usa as expressões do computador para acessar, porque senão ele não te escuta? Valdo, você está falando o que eu tenho. É isso que acontece entre eu e ele. É justamente isso. Agora, o nosso amigo começou a rir de mim, me ridicularizar com aquilo. Outra coisa, ele dirigiu um monte de engenheiro, trabalhava numa grande repartição do Brasil, um dos maiores, tem aqui, mais dinheiro. Agora, ficou daquele jeito, a noiva foi a meu favor. Ele se casa, vem as coisas todas, que o negócio passa. Devido à repartição do trabalho dele, ele foi mandado para fazer uma inspeção de umas coisas lá e trabalhar no negócio da Europa. Chegou em Paris, no McDonald's, ele viu lá o que é que tinha no cardápio do McDonald's e falou, não, mas eu não quero. Eu quero que junte isso aqui, com aquilo lá. Chamou os caras, o outro chamou o outro cara, o outro chamou o outro cara, o outro chamou o outro cara, veio o gerente e ninguém conseguiu fazer nada, porque escapou daquilo que o computador estava lá em Paris, no McDonald's. Aí o cara sentou e falou assim, bolas, é o que o Valdo falou. Eu acabei de ver com esses caras na prática a debilidade mental alerta. Aí ele voltou para o Brasil, foi lá atrás de mim, Valdo, reconheço tudo, me perdoa, estou entendendo tudo, já falei com a fulana, que era a noiva dele, meu negócio todo, vocês têm razão, descobri, aconteceu isso comigo. Então isso é a debilidade mental alerta. Agora o que se passa? Uma boa parte desse povo, quando você fala que eles estão com debilidade mental alerta, eles não admitem. Porque eles acham que eles são geniais por causa da informática. A informática, ela cria gênios e cria burros. As duas coisas. Depende do que é. Você está entendendo? Se a pessoa começa só a repetir as coisas, só sabe fazer aquilo repetindo. Isso é mecanismo. Ele volta. Veja bem, as máquinas da informática são eletro ou eletrônicas, se você quiser. Antes dela tem as máquinas elétricas e antes das elétricas tinha as mecânicas. Fora as máquinas naturais. Por exemplo, um pedaço de madeira que você pega para bater em alguma coisa é uma máquina. Só que tem que é natural. Então veja, a eletrônica é a mais avançada que tem. E essas pessoas, elas regridem. Elas ficam mecanizadas dentro da eletrônica. Entendeu isso ou não? Como é que você recupera uma pessoa disso? O que ela faz? A melhor coisa elas têm que dar para ela para fazer uma biblioteca de outros assuntos fora da informática. Ela não pode ficar só com aquilo. Porque ela ficou super especializada, ficou hemiplégica. Ela está hemiplégica, ela está aleijada de um lado, você está entendendo? Ela não funciona, ela está hemiplégica. A cabeça não está correta. Então o jeito é por aí. Agora, depois dessa foi a primeira doença que apareceu em computação. A segunda, que agora está muito forte por aí à toa, é a alienação. É uma pessoa que muda, ela já esquece os processos sociais dela, o computador com o processo lá o tempo todo a envolve, ela só pensa naquilo, aquilo começa a alterar, dá alteração no sono. Isso tudo hoje está sendo estudado como uma doença grave. Essa é mais grave. Isso tudo precisa estudar. Agora, tudo começa com um rapaz, tá? A maioria são rapazes que tem problema desse. Agora, gente, eu acho que eu já posso passar para vocês, né? Por favor. Então, vamos às Agora, só uma coisinha que eu queria falar. Amanhã nós temos aí, e eu vou falar aqui, que é para a turma de Terra Tertuliano.
Amanhã e depois nós não temos tertúlia para vocês. Nós vamos dar aqui curso. Vão ser 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Amanhã, sábado, e depois de amanhã, domingo. Agora, segunda-feira, a gente já volta. Eu já dei até a listagem para fazer a eleição de segunda-feira para servir. Entende? Que é o que hoje a eleição já vai ser para segunda-feira. Não é nem amanhã, nem depois. Então, a gente está só clareando isso. Outra coisa, todo o meu curso vai ser filmado. Eu vou falar especificamente 4 verbetes desse curso. E ainda tem mais um de lambuja para aquelas pessoas que estão começando TENEPS, que a gente vai distribuir. Nós temos aí 400 exemplares de cada um desses verbetes que vai ser começado a distribuir amanhã cedo. Às 7 horas já vai ter gente aqui. Eu começo o curso às 8, termino às 10. Depois recomeça às 2 e termino às 4 da tarde. Tá certo? Então vamos às pontuações da tertúlia. Votos online 11, perguntas respondidas online 24, perguntas presenciais 25, assinaturas no livro de presença 170 e praticantes da técnica da Invexis 21. Após a leitura dos verbetes para votação, nós vamos ter 8 recados. Então, nós vamos pedir a todos que vão dar os recados para serem breves e para todos aguardarem até o final dos recados. Primeiro sou eu, pela Reaprendência, segundo o Roberto Laimig, pelo CAEC, depois a Nara e o Roberto, pelo CAEC, Flávia Guzzi, pela Consus, Cristiane Ferraro, pelo Holociclo e curso Lexicologia, Camille, pela IAC, Solange, pela IEC e Rosemary Salles. Pessoal, só um minutinho que nós vamos fazer agora a leitura da votação. Para a votação. Todos estão com os papéis em mãos? Então nós vamos começar. Exilado na própria pátria. Imitação evolutiva. Indústria paralela. Mega perigo dos efeitos mediatos. Parada produtiva. Rotina redonda. Técnica. E zoom mnemônico. Bom, então, primeiro recado é pela Reaprendência, a gente vai fazer a 7ª qualificação docente. A turma é agora, dia 16 a 18 de janeiro, são apenas 25 vagas. A segunda turma é no Carnaval, logo após o balanço existencial, no dia 27, 28 de fevereiro e 1º de março. Vão existir turmas também no campus IPC em Saquarema e na Intercamp em Natal. Os interessados, basta falar com qualquer voluntário da Reaprendência. Pessoal, só um convite para quem não conhece aqui o campus, CAEC também de discernimento. Hoje, às 19 horas, vamos sair daqui da recepção e fazer uma caminhada em torno do campus, para o pessoal que ainda não conhece, então, ver o lago, ver a área de discernimento e também o outro lado do CAEC. Então, quem quiser pode vir com roupa mais à vontade, um tênis, e aí a gente se encontra aqui na recepção às 19 horas. Então, o passeio vai durar em torno de 1 hora, 1h15 em torno do campus, ok? Nós queríamos informar pela Consus que nós ainda temos vaga nos grupos de Recim, tá certo? Então, quem quiser trabalhar com a sua autoconscienciometria, colocar mais os pés no chão da sua realidade, vale a pena trabalhar com conscienciograma, iniciar o ano de 2009 com conscienciograma. Nós estamos também abrindo um novo Recim a partir da demanda, que tem sido bem grande. Então, procure pelo pessoal da Consus, que vai estar à disposição de vocês essa semana na Mega Store. Nós temos um stand da Consus lá à disposição. Procurem pela gente para fazer a sua inscrição. Obrigada. Gente, o meu aqui não é... É só convidar vocês amanhã, domingo, para um happy hour, lá na IEC, depois do curso do professor Valdo, às 16h30, Boca Livre, para vocês conhecerem o condomínio da Asa Norte, né, que já está lançado. Nós temos 38 lotes, e quem não quiser comprar, dá um pulinho lá para vocês verem e se atualizarem. Vai ter assim, um refrigerante, salgadinho. Quem quiser aparecer às 4h30, domingo, dia 28. O horário é de 16h30 às 18h30. Tá bom? Obrigado.
Boa tarde, eu tenho 2 recados. O primeiro é a respeito do horário diferenciado que o Holociclo vai estar abrindo às 10 horas da manhã, amanhã e no domingo, fechando ao meio-dia, retorna às 4 da tarde e fecha às 7. Tá? Isso em função do curso da TENEPS do professor Valdo amanhã e domingo. A holoteca também vai estar funcionando no mesmo horário, tá? Então, só para avisar os voluntários que não estão inscritos no curso. E o segundo recado é a respeito do curso Lexicologia. Nós tivemos a primeira turma em dezembro do ano passado e vamos ter a segunda turma nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. É um sábado e um domingo no próximo mês. E o curso, basicamente, o objetivo é colaborar no autodesassédio mental somático, auxiliar as pessoas na retilinearidade pensênica, auxiliar as pessoas a desdramatizar o que é um dicionário, o que é o holociclo. Não é um curso sobre a enciclopédia da Conscienciologia, mas é um curso diretamente relacionado à enciclopédia, a partir do momento que a gente trabalha no Holopensene dos dicionários, da lexicoteca e da lexicologia. Tá? Então, fica o convite, são somente 30 vagas, são 6 professores que trabalham dentro da lexicologia, né? A professora Mabel, professor Pedro, Cristiane, Roberto Almeida, professora Rosa Nader, professora Lourdes Pinheiro. Então, são todos convidados a participar. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A gente gostaria de convidar todos que gostariam de saber mais sobre a Conscienciologia na Austrália. Então, a IAC e o Discernimento estão fazendo uma parceria, um evento que é um cine-debate. Vai acontecer no dia 4 de janeiro, sem ser amanhã, no próximo domingo, às 19 horas. Então, vão ser abordados temas como geografia e ecologia na Austrália, os aborígenes e a multidimensionalidade, a Austrália moderna, como é o Holopensene atual da Austrália. Esse evento ele vai ser ministrado, né, os debatedores são os 4 voluntários da Conscienciologia na Austrália. Então, a Ana, o Jeffrey, o Kim e a Jacqueline vão estar fazendo esse evento e vai ser apresentado um filme que é o Ten Canons, que é um filme que ganhou no Festival de Cannes em julho de 2006 como um filme sendo um prêmio inédito. Então, quem tem interesse, o valor é simbólico de R$5 para ajudar o discernimento. Então, no próximo domingo, sem ser amanhã, no próximo domingo às 19 horas. Boa tarde. Oi? Está ouvindo? Nós estamos divulgando a Semana da Escrita, promovida pela Unescom. Será uma semana de atividades, começando no dia 23 de janeiro até o dia 30 de janeiro. Então, na sexta-feira, no dia 23, a partir das 15 horas, a gente vai ter um debate, entrada franca, com a professora Malo Balona, sobre os travões da escrita. No sábado, à noite, a gente vai ter um vídeo. No sábado, nós vamos ter um curso chamado Energização Grafopensênica. É um curso inédito. Ele se compõe com campos bioenergéticos, com a participação de um EPICOM. Então, serão atividades bioenergéticas e mental-somáticas, ao mesmo tempo, né, mentais somáticas. E durante a semana, maratonas, oficinas, painéis com autorandos, pessoas que estão escrevendo, que vão estar contando suas experiências. Tá certo? Então, serão uma série de atividades, a gente está já divulgando e com as inscrições abertas. Podem procurar os autores aqui mesmo na tertúlia ou na sala da Unescom todas as tardes. Obrigada. Bom, o verbete vencedor para segunda-feira, dia 29, foi Parada Produtiva, com 22 votos. Obrigada e boa tarde.